Hoje eu quero falar com vocês sobre o Espírito Santo nos últimos dias, no fim dos tempos, e como nós, igreja dos últimos dias, do fim dos tempos, precisamos estar conectados com o Espírito Santo, porque isso é essencial não só para a nossa sobrevivência espiritual, mas também para a nossa sanidade. Eu estou falando aqui de sanidade mental, porque muitas coisas têm acontecido e as pessoas têm perdido a sanidade por falta de conexão com o Espírito Santo, por falta de intimidade com Deus, por falta de conhecimento da palavra de Deus. As pessoas estão perdendo a sanidade e é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero começar falando sobre que eu tenho visto, acompanhado alguns vídeos ali na África do Sul, que tem muito a ver também com o Brasil, né, porque temos a nossa raiz aí africana, mas você vê que muitos falsos profetas têm surgido ali na África do Sul. E quero pegar o embalo de um desses falsos profetas, que é um dos que tem expandido a ideia, propagado a ideia do arrebatamento agora em setembro de 2023. Não quero entrar tanto a fundo nesse tema, porque acho que eu já falei que eu tinha que falar sobre isso, mas que agora, né, ele já tinha predito, profetizado que uma pandemia ocorreria em agosto. Minha pergunta é: estamos em setembro. Você disse que haveria um bloqueio em agosto e não houve bloqueio. Sim, Preciso que você responda e nos diga o que aconteceu. sim, há um bloqueio que está chegando. Estou profetizando. Estou falando como profeta agora. Há um bloqueio que está chegando. É muito, muito iminente. É muito, muito. Não sei se agosto vai acabar. Não sei. Não sei se agosto vai acabar. Então, antes do arrebatamento, haverá um bloqueio, novamente. A outra doença que foi criada pelo homem é uma pandemia. Tudo bem. Há certas coisas que vou revelar que exigirão que eu fique escondido depois, porque há muitas coisas que são muito perigosas que vou revelar aqui, alguns momentos depois. A palavra iminente significa que está por volta de então eu disse que não sei se agosto. Vai acabar, vai. Acabar, eu disse que não sei, não sei, não sei, 3 vezes. Ok. Você pode ir e assistir ao vídeo. E essa pandemia não aconteceu, mas aí agora ele está profetizando o arrebatamento em 2020, em setembro de 2025. E agora ele veio também falando que ele acredita em reencarnação e que ele é a reencarnação de Elias, que ele é a reencarnação de Noé. Eu sou uma convergência de muitas pessoas dentro de mim. Eu acredito na reencarnação. Eu não acreditava em você aí. Eu acredito na reencarnação. Estou lhe dizendo. Jesus. Isso é uma bomba para nós porque você não mencionou. Estamos processando. Sim, você se lembra que você disse que são muitas pessoas. Então, conte-nos sobre isso. Certo, claro. Você se lembra que naquele dia eu lhe disse que um anjo apareceu para mim com um livro antigo? Sim, lembre-se. Eu acredito que eu também sou Daniel, certo? Eu acredito que eu sou um Daniel nesse sentido. Eu acredito que eu sou Elias porque eu ordenei que a chuva parasse muitas vezes. Eu ordenei que chovesse e eu ordenei que chovesse. Ele não veio como João Batista carregando o espírito de Elias. É isso que é reencarnação. Você está vindo com um corpo diferente, como uma pessoa diferente, mas carregando o espírito daquela pessoa, que veio antes de você. Mas a Bíblia não diz que foi reencarnação. E ele falar as loucuras dele, cada um sabe que sim, mas a grande questão é a grande massa de cristãos que seguem essa pessoa, pelo fato dele estar falando do arrebatamento da igreja em 2000, agora em setembro. O tempo do arrebatamento está sobre nós. Mas se for possível, Senhor, por favor, tenha misericórdia das pessoas. Por favor, dá-nos mais 3 meses, se for possível, ó Deus, porque os tempos que estão por vir são muito pesados. Eles são muito difíceis. A humanidade não entende. Eles não têm capacidade para os tempos terríveis que estão por vir. Toda essa beleza vai desaparecer. Toda essa beleza vai embora. Todas essas coisas vão morrer por causa do mal que está prestes a chegar à Terra. Senhor, eu oro em nome de Jesus como seu profeta. Uma massa gigante de pessoas não filtram o que ele está falando e acabam o seguindo. E na epístola de João, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2, ele vem nos dando vários ensinamentos sobre como filtrar o que vem de Deus, o que não vem de Deus, o que é do Espírito Santo, o que não é do Espírito Santo. E a igreja primitiva, ela estava sendo combatida, né, porque ela pregava que Jesus é Deus, que Jesus veio em carne.
e que aquele que confessava que Cristo veio em carne, esse tinha o Espírito Santo de Deus, mas aquele que não confessava isso não tinha o Espírito Santo de Deus. E quem não confessava que Jesus veio em carne, tinha em si o espírito do anticristo. Então, o apóstolo vem nos dizendo no capítulo 2, verso 18: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que o anticristo também, e como ouvistes, perdão, que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, ele vem dizendo: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, ele está falando que o anticristo vem, ele está falando de uma pessoa, de uma entidade, que é o anticristo, mas que muitos têm se feito anticristo também, porque eles saíram do meio do povo de Deus. E como identificar quem é hã, o anticristo e o seu discurso e os anticristos? Ele fala isso no capítulo 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ou seja, o espírito do anticristo já estava no mundo, já está no mundo há 2000 anos. Porque é o espírito do diabo, é o diabo. O diabo que cede poder para o anticristo. Ele é o deturpador, é o pai da mentira, é o espírito do engano. Tanto que aqui mais embaixo ele vai falar, no verso 6, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade, que é o Espírito Santo, e o espírito do erro, o espírito do engano, que é o espírito do anticristo, que é o diabo. Então, a grande lição que fica aqui também é o verso 1, onde ele diz: Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai se os espíritos procedem de Deus. E hoje nós vemos uma grande massa de irmãos dando crédito a qualquer coisa. Eles veem qualquer coisa nas redes sociais e dão crédito. Escutam as pessoas falando que tiveram algo de Deus, algo de Jesus, e não verificam se isso condiz com a palavra ou não, não tem paciência, não tem calma e já acreditam que é de Deus, que tudo tem vindo de Deus. Então, eu quero deixar para você esse grande alerta nesses últimos dias: se conecte com o Espírito de Cristo, com o Espírito Santo, porque ele é o nosso consolador, ele é o Espírito da verdade. Jesus disse que o Consolador viria e ele nos guiaria a toda a verdade, ele não nos deixa confundidos. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Ele nos mostra o que é de Deus e o que não é de Deus. Ele nos mostra. Então, eu quero com isso falar para você que o Espírito Santo ele tem te chamado. Eu tenho vivido isso, eu creio que muitas pessoas têm vivido isso, onde ele tem nos chamado, nos incomodado e nos chamado, nos despertado para o secreto. Nós temos sim uma vida corrida hoje em dia, mas nós precisamos dar tempo para o Espírito Santo. Nós precisamos dar nós precisamos nos entregar ao Espírito Santo, porque senão nós seremos confundidos, enganados. Se envolva com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele tem te incomodado, né, como a palavra de Deus nos diz que nós não devemos extinguir o Espírito Santo, não resistir ao Espírito Santo. Quando ele te incomodar, quando ele te chamar para orar, quando você sentir aquele incômodo para orar, não despreze isso. Escute a voz dele, siga a instrução dele. E muitos de vocês têm sido incomodados para levantar na madrugada, mas vocês não levantam por causa do cansaço. Se esforce, se levante. Muitos de vocês às vezes estão fazendo as coisas dentro de casa e sentem uma vontade de orar, de clamar, mas por causa dos compromissos, muitos de vocês têm recusado esse chamado. E eu te digo, não recusa esse chamado, é essencial para a sua sobrevivência e para a sua sanidade mental. Porque nós vivemos um tempo onde o campo espiritual, a batalha espiritual tem sido travada de maneira muito forte nas nossas mentes. E o espírito do engano vem para confundir as mentes das pessoas, vem para aprisionar, para cauterizar a mente das pessoas. Então, não despreze o chamado Espírito Santo. Se trata de
coisas muito maiores que vão muito além do que você imagina. Se trata da sua salvação, se trata de você não ser confundido, se trata da sua saúde mental. O que eu vi esses dias um vídeo de uma senhora que ela disse que Deus a mandou vender a casa dela, comprar um carro e ficar morando nas montanhas. Até o carro que eu tinha. Ele colocou no meu coração para me livrar dele porque ele não quer isso para mim. E agora eu entendo o porquê. E ele me disse para estocar. E eu dizia, ok, pensei que ia para casa com você. E ele disse, preciso que você estocar. E agora eu entendo o porquê. Novembro passado, ele disse para comprar uma máscara. Não sabia o porquê, mas comprei. Estou nas montanhas rochosas. E agora entendo o porquê. Ele diz, estou seguro aqui nas montanhas rochosas para o resto que está por vir na costa leste e oeste e também no Golfo. Ele está abrindo a terra. Porque ela será arrebatada agora dia 23, entre 23 e 25 de setembro. Tudo bem, não estou aqui para falar isso, né? Mas a grande questão é que o discurso continua. Porque ela diz que nesse período de tempo haverá uma grande escuridão aqui na Terra, vírgula, demônios virão para a Terra, caminharão na Terra durante essa escuridão, as pessoas têm que deixar as portas fechadas de suas casas. Então ele também me disse para dizer a vocês que pensem nisso como quando vocês fazem exercícios de incêndio, mas estão fazendo uma corrida de treino para os 3 dias de escuridão, porque muitos de vocês têm filhos, têm bebês. Eles vão querer olhar para fora. Eles querem ir para fora e vocês vão ter que fazê-los entender que não devem abrir a porta e não devem abrir as cortinas. Selem as janelas. Aqueles que estão nos carros também não precisam usar velcro. Vocês também podem usar fita adesiva para prender as cortinas e garantir que estejam bem seladas. Fechou com força entre as frestas da porta. Porque os demônios vão invadir essas casas. Bom, os demônios são seres espirituais, eles não precisam que a sua porta esteja fechada para entrar. Mas ela disse que eles viriam. Ela, se eu não me engano, não sei se foi ela, mas dentre esses vídeos, né, ali da África do Sul, tem muitas pessoas também falando que nesse período as pessoas que foram e que tomaram vacina da Covid sofrerão uma reação e que elas ficarão em um estado zumbificado. Haverá demônios vindo. Precisamos nos preparar e nada vai funcionar. Nada vai funcionar de jeito nenhum. E então algumas pessoas até disseram que todas aquelas pessoas vacinadas naquele dia, os 3 dias de escuridão, vão se transformar em zumbis e vão comer pessoas. É outra combinação, combinação após combinação. Em um estado zumbificado se manifestarão esses dias de 23, 24 e 25 de setembro. Então você vê, irmão, uma confusão muito grande. Uma confusão muito grande, um alarde muito grande, um engano, um disse-me-disse, e muitos estão embarcando. Eu vou tentar trazer aqui para vocês verem o vídeo, mas muitas pessoas estão com medo do que está por vir. Muitas pessoas estão abaladas. Alguém mais tem ansiedade de arrebatamento? Estou falando de toda vez que ouço um barulho suspeito do lado de fora, que soa como um sino ou uma buzina. Penso que ele me pegou escorregando. Ok, ainda não estou pronto. Por favor, ainda não estou pronto. Ou se estou do lado de fora e parece muito vazio, muito silencioso lá fora. Penso que fui deixado para trás. Penso, Deus, por favor, não faça isso. Estou prestes a cair de joelhos. Por favor, volte. Sempre nervoso com o arrebatamento. Toda vez que ouço uma sirene de tornado, penso. Como sabemos que é uma sirene de tornado? Jesus. Isso também me assusta, mano. Só de pensar nisso, também me assusta. Eu estava lendo no livro de Mateus 24, onde Jesus estava falando aos discípulos sobre sua segunda vinda. Tipo, imaginar isso me assusta, mano. Imaginar isso me assusta. Por causa dessas coisas que estão ouvindo. E se esquecem de Jesus, que é o tema principal. Virou uma grande confusão, uma grande caça de likes, de cliques, por algo que não tem embasamento bíblico. E agora setembro está chegando com escuridão. Todo aquele cujo nome não está no livro de sangue não pode sobreviver. Demônios estão chegando nestes 3 dias de escuridão. Demônios estão chegando.
O Senhor revelou isso a muitas pessoas. O Espírito Santo continua dizendo: não importa o quão frio seja sentido. Então, reúna cobertores para se aquecer, comida e água. Necessidades médicas, se necessário, devem estar prontas. Não despreze esta advertência, pois você precisará de comida e água, a menos que escolha jejuar. As velas devem ser brancas e sem perfume. Não me questione sobre isso. Luzes a óleo podem ser usadas. Use óleo refinado tanto quanto possível. Ouçam bem, meus amados. Eles devem largar o que estiverem fazendo e ir imediatamente para casa. Agora é importante ouvir. É melhor que os membros da família possam ficar juntos na casa de um dos crentes em Yeshua Jesus Cristo. É por isso que desejo que você diga a eles de antemão o que está por vir sobre a terra, para que estejam dispostos a cooperar com você quando chegar a hora. É uma distorção muito grande. Se naquele tempo a questão era verificar se o Espírito de Cristo estava em uma pessoa por ela confessar que Jesus veio em carne ou não, eu quero te dizer que hoje o negócio ficou mais estreito. Que as pessoas estão falando que Jesus veio em carne, as pessoas estão vendo Jesus. Eu acredito em visões, que podemos ter visões com Jesus, sonhos com Jesus, eu mesmo tive sonhos com Jesus, mas a grande questão é filtrar, verificar se isso vem de Deus. Porque hoje as pessoas confessam Jesus, as pessoas falam de Jesus, mas quando você verifica o discurso com um pouco mais de calma, você vê uma tremenda distorção. Uma tremenda distorção. E muitos por não terem conexão com o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, não da confusão, embarcam nessas coisas, São confundidas dentro da igreja por picaretas, por falsos pastores, por falsos profetas. São confundidas na sociedade, no seu dia a dia, porque não tem discernimento. Uma das grandes coisas que precisamos nesses últimos dias é de discernimento. De discernimento, porque o espírito de engano, que é o espírito do erro, que é o espírito do anticristo, está agindo com muita força, com muita força. E a única forma de você não ser confundido é estando com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui nessa terra. Ele nos cela, ele nos guarda. Basta apenas ouvirmos a sua voz e correspondermos à sua voz, ao seu chamado. Então, como Paulo diz, né, não entristeça o Espírito Santo, não restrinja o Espírito Santo. Pelo contrário, dê lugar para o Espírito Santo. Dê lugar. Você vê que no Evangelho de Lucas, Jesus vem dizendo para os discípulos tomarem cuidado por eles mesmos, né? No capítulo 21, verso 34, Jesus diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Você vê que que aquele dia virá como um laço sobre e as pessoas estarão vivendo despreocupadamente. Não vai ter, né, muitas vezes a gente pensa guerra e tudo mais, as pessoas vão estar vivendo despreocupadamente. E é estranho dizer, né, porque hoje em dia, por mais que nós temos guerra em muitos lugares e um sentimento de opressão, muitos também têm vivido despreocupados do mesmo jeito, né, então, mas a grande chave aqui é que Jesus está falando que esse tempo que virá como um laço, há de vir sobre todos os que vivem sobre a face da terra, ninguém vai escapar no planeta. Mas ele diz: vigiai, pois, em todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm que acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ou seja, ele está incentivando os discípulos a viverem em vigilância e em relacionamento com Deus. A oração é isso, orar em todo tempo. Oração é relacionamento com Deus. E você vai ver uma outra passagem agora em Efésios que está conectada com isso. No capítulo 6, logo após Paulo falar sobre a armadura de Deus, no verso de número 17, ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando usada no Espírito Santo,
é uma espada, mas ele diz: "Com toda oração e súplica", orando em todo tempo, ou seja, vida com Deus. A vida com Deus é uma vida de oração, mas como? No Espírito, com E maiúsculo, ou seja, no Espírito Santo, oração e súplica, relacionamento com o Espírito Santo. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica, ou seja, intercessão por todos os santos, ou seja, está falando, tenham uma vida com o Espírito Santo. Nos últimos dias, Jesus disse: vigiem em todo tempo orando. Paulo vem dizendo para nós batalharmos ali, né? Ele fala sobre a armadura de Deus e diz: estejam orando no Espírito, ou seja, tudo está conectado. Nos últimos dias, no fim dos tempos, é necessário ter essa vida com o Espírito Santo. Oração, súplica. Corresponda a esse chamado do Espírito Santo. Corresponda à voz do Espírito Santo. Não fuja do Espírito Santo. Não fuja. Não ignore o Espírito Santo. Ele está falando com você que está assistindo esse vídeo. Então não despreze isso. A sua sobrevivência espiritual depende disso. E a sua sanidade mental depende disso. Porque o espírito do engano está atuando com muita força. E muitas pessoas têm sido arrastadas pelo espírito do engano, porque acreditam, como Paulo disse, em fábulas, doutrinas de demônios, histórias que não têm nada a ver com o que a palavra de Deus nos diz. Mas o Espírito Santo não é o espírito da confusão, ele é o espírito da verdade, não da mentira, não do engano, não do erro. Esse é o espírito do anticristo. Esse é o espírito do anticristo. Mas o espírito de Jesus é o espírito da verdade. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. O espírito do engano está agindo com muita força. Mas o Espírito Santo ainda está aqui. E ele é Deus. Por isso que ele diz, Paulo diz, que maior é o que está em nós, se não me engano, João, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós, que é o Espírito Santo, do que aquele que está no mundo, que é o espírito do engano e da mentira. Então corresponda ao Espírito Santo. Corresponda ao chamado e à voz dele. A sua sobrevivência e a sua saúde mental dependem disso. Amém? Deus te abençoe poderosamente, que o Espírito Santo flua na sua vida e até o próximo vídeo.